Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, numa noite especial, que não teremos estudo do Evangelho, porque a nossa casa está tendo, vamos dizer, um seminário, né? Nós vamos ter uma semana de prevenção e combate ao suicídio. Então, todos os nossos encontros, de todos os dias da semana, será voltado para essa temática, com a intenção de prevenir, de nos alertar para algum parente, alguém da nossa família, algum amigo que necessite de cuidados, nesse mês que a gente sempre coloca o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio. Hoje teremos a Lília, que falará sobre o tema, dentro da área dela, que é a área de saúde pública, então não teremos leitura evangélica e tudo mais. Mas eu passarei alguns recadinhos, bem em breve, para que ela possa fazer uma apresentação e que seja bastante produtivo para todos nós, e instrutivo também. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, né, habitual, para que a gente possa se harmonizar com a casa, com os amigos espirituais daqui. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto e pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos mentores pessoais que sempre nos inspiram, para que possamos sorver desse aprendizado dessa noite com muita sabedoria e que possamos saber identificar os aflitos que estão ao nosso redor, que necessitam de esclarecimento, necessitam de acolhimento e de suporte. Que todas as equipes que sempre nos acompanham estejam aqui, a todos os amigos trabalhadoras dessa seara bendita da unificação kardecista, o nosso patrono Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. Vamos, nessa noite, nos deixar envolver por esses esclarecimentos, vamos nos abastecer do aprendizado que essa lição de hoje nos trará, para que possamos perder o preconceito e vamos poder, com sabedoria e lucidez, acolher aqueles que tanto sofrem. Então, façamos juntos, nesse momento, a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que essa prece envolva a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, e todos que necessitarem como um bálsamo e um refrigério. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, e de todas as equipes que nos acompanham, damos por iniciados os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, antes de passar para a Lília, eu queria só convidá-los. No dia 29 agora de setembro, vai haver uma peça teatral, lógico, a temática espírita. É um grupo teatral que faz muito sucesso nas redes sociais. São os Amigos da Luz. E vai ser no Colégio Marista, no dia 29 de setembro, às 19 horas. Todos estão convidados. E o Luiz, nosso diretor doutrinário, vai estar aí no final, está vendendo os ingressos. E pela USE, e R$50. Então, fica o convite a todos. Vai ser uma apresentação bacana, é um grupo muito conhecido e que sempre aborda temáticas muito interessantes para a elucidação do nosso entendimento espírita. E com relação também aos nossos cupons fiscais, lembrando de trazer para ajudar a nossa casa, ok? Então, estou sendo bem breve para a gente poder passar a palavra para a Lilian. Então, hoje a nossa amiga Lilian Carla de Jesus vai falar sobre o suicídio, a prevenção, e abordando o lado que ela tanto conhece, que é a saúde pública. Boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal. Eu sou enfermeira de formação e atualmente eu atuo no município de Serrana e eu trabalho na atenção primária à saúde. Então, falar sobre prevenção é do meu cotidiano.
E hoje é um assunto muito importante, a gente tratar a respeito da prevenção do suicídio, que infelizmente é uma das principais causas de morte entre jovens e adultos do nosso país. E é claro, gente, que quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de um comportamento, tá? E esse comportamento passa por todas essas fases aqui. Acho que eu estou na frente de vocês, vou sair daqui. Bom, então, o que é uma ideação suicida? A pessoa ela começa com pensamentos de morte, desejos de morte, e a partir daí ela começa a se fixar nesse pensamento. Então, não é só uma ideia esporádica que passa na cabeça daquela pessoa, é um pensamento que fica contínuo ali, e dali para frente ela vai começando a demonstrar sinais ou não a respeito do comportamento suicida, e ela pode ter ameaças de suicídio, tentativas, até consumar o ato. Então, a gente sempre pensa como um comportamento contínuo, que vai desde dessa expressão do pensamento até as tentativas e o ato. E aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia das estatísticas. A gente tem mais de 700 mil pessoas que morrem de suicídio. Tá? E isso considerando a cada ano no mundo todo. E na população geral, estima-se que para cada morte por suicídio, há 20 tentativas. Ou seja, cada pessoa que efetiva o ato, tiveram mais 20 tentativas além daquela pessoa. E olha só o número aqui, né, do nosso país. Foram 15.507 suicídios no ano de 2021 aqui no Brasil. E nós temos uma taxa de suicídio que é muito maior entre homens do que nas mulheres. E com relação aos homens, a taxa de suicídio aumenta com a idade, e o pico é em 70 anos. Então, quanto mais velho esse homem for, mais chance ele vai ter de cometer o suicídio. Já entre as mulheres, a gente pode verificar que a população é mais jovem, né, de 15 a 19 anos de idade. E aqui um fato bastante triste e que muita gente não tem esse conhecimento, que é a questão da situação dos nossos indígenas. E a taxa de suicídio entre os indígenas é maior do que na população geral. E quando a gente pensa nos indígenas, nós estamos pensando numa população que sofre com vários problemas socioeconômicos, que estão na periferia das sociedades, que não recebem tratamento, que não têm acesso à saúde, o acesso é dificultado porque está em áreas de mata. Para a equipe de saúde chegar até esses locais, muitas vezes, tem que se deslocar de barco, caminhonete, fazer trilhas, enfim. É uma situação bastante difícil de chegar nessas populações. E quando a gente tem situações como a que a gente está vivenciando agora no nosso país, que é uma situação de seca dos rios, a gente não consegue acessar essas populações. Porque o acesso era pelo rio. Se você tem um rio seco, o barco não passa, você não chega lá. Né? E não tem como ter um posto de saúde naquele local, porque não tem como a pessoa, o trabalhador, morar ali, residir ali, estar ali. Então, é uma situação muito difícil. Nós acompanhamos nesses últimos anos que a gente teve situação de miséria, de fome. Então, são pessoas que realmente requerem a nossa atenção e que estão aí na margem da sociedade, e as pessoas não olham para esse lado do nosso Brasil. E aí nós temos, além de todos os fatores que estão exterminando com a população indígena, nós temos a questão do suicídio. E esses estados que eu coloquei aqui para vocês são os estados com maior número de suicídios. E é interessante a gente colocar que em alguns deles nós temos a presença de catástrofes constantes, como a região do sul do país. E saiu uma cartilha bastante recente do Ministério da Saúde colocando que tem que haver toda uma organização do sistema de saúde para prevenção de suicídio em localidades de desastre. Porque essas pessoas perderam tudo, perderam a casa, perderam pessoas queridas, perderam seus animais de estimação,
mas também perderam os locais de rede de apoio. Então, foi o postinho que foi destruído, né, ou aquele profissional desistiu de trabalhar lá porque estava, né, devido às condições de trabalho, muitos desastres ambientais, a pessoa muda de local de trabalho, demora para se reconstruir, demora para aquela equipe voltar a funcionar. Então, a pessoa perde a rede de apoio. A pessoa perde as instituições que davam apoio, as famílias até se reestruturarem demora muito, porque além do trauma do desastre, a pessoa tem que lidar com toda a reconstituição da vida dela depois. E isso é um grande problema, porque ela vai enfrentar problemas econômicos para adquirir os bens materiais novamente, né, e conseguir se reequilibrar naquela vida que foi perdida com o desastre, né, que a vida dela vai mudar completamente depois disso. Então, é bastante interessante esse dado, porque muitas vezes a gente não pensa nisso. E uma vez eu fui numa conferência nacional de saúde que foi tratado a respeito das questões como Brumadinho e outras cidades que tiveram aqueles desastres, né, que teve aquele extravasamento de barragem e tudo mais, né, desmoronamento de barragem. E essas pessoas que perderam tudo, muitas delas começaram com quadros depressivos, quadros de ansiedade, porque justamente perderam tudo. E, além disso, elas passaram a sofrer com o preconceito da sociedade. Aí vocês vão me perguntar, como assim sofreram com o preconceito da sociedade? Pois é, a empresa que foi responsável pela catástrofe deu moradias para essas pessoas. E aí as falas que esses habitantes dessas localidades passaram a ouvir é: nossa, não sei por que você está reclamando tanto, você ganhou uma casa nova. Nossa, por que você está chorando?